Bem, pessoal, dando continuidade aí, né, às alterações, né, aos sinais e sintomas, nós temos aí as alterações da linguagem, certo? As alterações da linguagem, elas vão muito com relação ao pensamento, né? Por quê? Porque a gente fala o que a gente pensa, certo? Então, vocês vão ver que a maioria dessas alterações de linguagem estão relacionadas à questão do pensamento, tá certo? Então, nós temos aí a afasia, que é uma alteração da linguagem, que é a perda da linguagem falada e escrita, por incapacidade de compreender e utilizar os símbolos verbais, tá? A afasia, pessoal, ela pode ser, né, uma alteração devido a traumas, né, devido a acidentes. Então, houve o acidente, a pessoa perdeu, né, muita massa, né, encefálica. Veja que essa perca, né, fez com que a pessoa tivesse o pensamento mais lento e muitas vezes, né, a questão da linguagem. Então, aqui, como cuidado de enfermagem, quando a gente observa um paciente que apresenta afasia, tá? A gente tem que encaminhar esse paciente muitas vezes para um fono, certo? E um psicopedagogo para que ele faça esse acompanhamento, porque às vezes até certas palavras, né, a questão da rapidez no falar tem que ser trabalhada através de um fono, certo? Pessoas que sofrem AVC também, às vezes, eles podem apresentar aí afasia, tá certo? Alexia é a perda de origem neurológica da capacidade previamente adquirida para leitura, tá? Alexia acontece muito em pacientes com retardo mental, ok? Devido ao próprio problema neurológico, certo? Essa pessoa não consegue aprender a ler, tá? Ela não tem o pensamento no sentido da conexão aí com a leitura, tá? E daí nós temos, né, a logorreia. Logorreia é a fala acelerada e compulsiva. Então, paciente que tem o pensamento acelerado, ele fala rápido demais. É o que a gente chama de logorreia ou verborreia. Paciente logorreico ou verborreico são pacientes que falam rápido demais, que falam acelerado demais, porque eles pensam rápido demais, certo? A gagueira, né, como a gente sabe, é a repetição de sílabas com dificuldade para dar início e prosseguimento à fala. Então, existem pessoas que são gagas, né, que no momento de relaxamento, ou seja, quando eles fazem algo prazeroso, eles não gaguejam, como por exemplo, tem pessoas que são gagas e cantam, e quando cantam, eles não gaguejam, certo? Então, muitas vezes, essa questão aí da aceleração da ansiedade, a ansiedade realmente muito, né, sempre presente, digamos assim, faz com que esse paciente sempre gagueje, certo? Aí a gente associa se essa gagueira não tem relação com ansiedade, se não tem relação com fobias, principalmente fobias sociais, tá certo? Então tem que fazer um estudo para buscar uma causa para essa alteração da linguagem, né, para essa gagueira. Ecolalia, né, repetição do eco. Então, aquela senhora que eu falei para vocês, que apresentam, que fica sempre falando a mesma palavra, né, quando a técnica de enfermagem vai embora, né, ou quando a técnica de enfermagem não vem trabalhar, não tem contato, né, com ela, então ela fica sempre repetindo a mesma palavra, a mesma frase, e isso é uma alteração que a gente chama de ecolalia, tá? Glossolalia acontece muito em crianças, que é quando elas criam palavras novas para objetos, certo? É a criação de novos termos para objetos que já têm o seu nome, certo? Mas elas criam e muitas vezes, quando não, que eu posso dizer, quando não orientadas, elas crescem usando aquele nome para aquele objeto que já tem um nome, ou para aquela pessoa que já tem um nome, tá bom? Isso se chama de glossolalia. E daí nós temos o mutismo. Mutismo também é uma alteração de linguagem, que não quer dizer que a pessoa seja muda,
A pessoa não é muda quando apresenta mutismo. A pessoa fala, só que ela não quer falar, ela não gosta de falar, tá? Autista, quando está lá no seu mundinho, né, quando está lá reservado, onde ele não gosta de comunicação, ele fica mutista, certo? Por quê? Porque ele não se comunica com ninguém, tá bom? Então, mutismo não é mudo. Ele fala, só que ele não gosta de falar. Ele não quer falar naquele período, tá? E daí nós vamos entrar nas alterações da consciência. É muita consciência, né, pessoal? Desculpa, são muitos conceitos, né? Mas, assim, é até bom ter ficado gravado, né? Porque, assim, vocês vão revisando, né? E fazendo as anotações, certo? Então, a consciência, nós temos como alteração de consciência o delírio, tá? Delírio é uma alteração transitória na qual o paciente não consegue reter, fixar e evocar informações. Nós vimos lá na memória, né, que o paciente, que a pessoa, né, ele retém, ele fixa, ele armazena e evoca as informações, né, que é quando as informações vêm do inconsciente para o consciente. Então, a pessoa pode delirar devido a uma febre, tá? O idoso, ele pode delirar dentro do processo de envelhecimento, certo? A pessoa pode delirar devido a um trauma, tá? Então, delírio é uma alteração transitória, onde ele irá passar. O idoso, ele não fica sempre delirando, tá? A pessoa com febre não fica sempre delirando. Quando a febre cede, ele para muitas vezes de delirar, certo? Então, são alterações transitórias, tá? Que é com relação ao consciente. E nós temos também o que a gente chama de desrealização e despersonalização. O que é desrealização? Os dois, né, tanto a desrealização quanto a despersonalização, acontece muito em paciente com Alzheimer, né? Com a evolução do Alzheimer, o paciente ele não vai mais conhecendo as pessoas, conhecendo o local onde ele mora, né? Sabendo o nome das pessoas, e isso é o que a gente chama de desrealização. Ele não conhece mais a sua realidade, ele não tem mais uma noção da sua realidade, que é a família, nome e parentesco, né? Que é a casa onde ele sempre morou, ele perde a noção da sua realidade, tá? E a despersonalização também acontece lá no final do Alzheimer, né? Onde ele não conhece mais a ele mesmo, certo? O paciente não sabe mais quem é ele, o nome dele. A gente diz, oi, seu João. Aí, quem é seu João? Né? Ele não conhece mais ele mesmo. Isso pode acontecer em pacientes esquizofrênicos, tá? Quando eles estão lá com as vozes tomando de conta, né? As vozes que estão dominando essa pessoa, tá certo? Ele pode apresentar desrealização e despersonalização, ok? Então, desrealização é com relação à realidade e despersonalização é com relação ao eu, à pessoa. Alterações da consciência corporal. É aquele exemplo que eu dei para vocês quando o paciente amputa o membro, tá? E ele amputou a perna e está lá com a sensação de coçando a perna, se ele não tem mais a perna. Isso são alterações da consciência corporal, porque a consciência ainda não digamos assim, se orientou no sentido de que aquela parte do corpo já não existe mais. Tranquilo? Estados crepusculares, né? Estados crepusculares é quando o paciente ele fica estático. Ele não tem responsividade, ele não tem reação, tá? E daí ele só atende no automático. Né? Seu João está lá. Isso acontece muito, esse estado crepuscular, em paciente esquizofrênico do tipo catatonia, ele fica parado, catatônico, estático. E daí ele não faz nada, a não ser que as pessoas ordenem. Aí ele vai fazer no automático, né? Como diz aqui no slide, no automático. Então, assim, ele
pode passar o dia sem comer, né? A pessoa chegou lá e disse, coma. Aí ele come, tá? Vai tomar banho. Aí ele vai tomar banho. E volta para o seu estado crepuscular, ok? Para o seu estado parado. Obnubilação. A obnubilação, pessoal, é quando o paciente ele perdeu a percepção do todo, tá? Ele perdeu a noção, ele perdeu as sensações com relação à sua relação com relação ao ambiente, tá? Ele perdeu a sua relação com aquela pessoa, certo? A sua senso-percepção ela é diminuída, ele não percebe o ambiente, não percebe os sons, não percebe, tá lá, né, o passarinho cantando do lado dele, né, e ele lá não tem essa percepção, né, de que é com ele, de olhar muitas vezes para aquilo, tá? O paciente ele fica com como diz aqui, ó, lentidão da compreensão, tá? Ele não consegue raciocinar que é com ele, tá? Pacientes quando voltam do coma, muitos deles sentem a obnubilação aí, né, com relação à sua realidade, ao que aconteceu, ok? Pacientes com esquizofrenia catatônica também. Pacientes com depressão grave, onde eles só pensam realmente em morrer, eles também perdem essa sensação do todo. Tá? Confusão, né? Aquela pessoa confusa, não sabe quem é, não sabe onde está, não sabe o dia, né? Que se chama de desorientação também, é uma alteração da desorientação, mas ele confunde coisa com coisa, tá certo? Age de formas diferentes, tá? Então, ele está totalmente confuso. E o estado de estupor é o que a gente chama também, seria o estado crepuscular, só que aqui ele não mais atende no automático, certo? Aqui ele não faz nada. Tá? Então, seu João, vá tomar banho. Ele não responde, não vai, não faz nada. Certo? Então, aqui realmente ele fica sem movimento. E aí nós temos o coma, tá? O coma é o coma que a gente já viu, né? É a falta de consciência, é a anamnese, desculpa, anamnese não, né? É a amnésia mesmo, né? Onde o paciente ele não tem noção, tá? Ele perdeu a consciência, aquela orientação, certo? Hipervigília é o estar ligado, tá? Porém, pessoal, esse estar ligado não quer dizer que o paciente esteja alerta com relação a tudo. A hipervigília é quando o paciente muitas vezes foca sua atenção para um local e lá ele fica sempre atento àquele local. Né? Então, digamos que ele está numa enfermaria e daí ele não tem noção do que está se passando ao seu lado, certo? Por quê? Porque sua atenção está voltada para a porta. Tá? E daí quem entra e quem sai, ele tem noção, muitas vezes ele interage, mas o que está do lado dele, não. Certo? Então, a hipervigília é estar ligado, só que há um foco, tá? Okay? Com relação às alterações da consciência. E daí nós temos as alterações da atenção. As alterações da atenção é o que a gente chama de inatenção, dificuldade de concentração. E tá, isso acontece em crianças hiperativas, crianças com TDAH, elas apresentam dificuldade na concentração. A hiperatividade faz com que elas não se concentrem. Então, muitas vezes, são crianças muito inteligentes, né? São pessoas muito inteligentes, só que eles têm uma dificuldade na aprendizagem pela dificuldade de concentração. Tá? Então, inatenção. E a distração é a mudança constante de focos de atenção. Que aí é um cuidado que nós devemos ter, principalmente com o nosso ambiente, né? No nosso consultório lá de enfermagem, né? Os consultórios em si, para que não tenha muitas coisas, certo? Tem o básico, tá? Para que o paciente se concentre no que você está falando para você colher a informação,
Se tiver muitos enfeites, muitas coisas que ele fique olhando, né, se distraindo, ele não vai é, é, focar em você, certo? Focar na entrevista. Existe até um teste que os psiquiatras fazem, no caso dessa distração, tá? Eles dizem no início da entrevista, né, da consulta, eles dizem 3 nomes, nomes aleatórios, né, como celular, porta, televisão. Aí pede para o paciente repetir. No final, né, da consulta, ou no meio da consulta, ele pede para que o paciente repita essas palavras. E daí alguns repetem, outros não, outros repetem uma, duas, certo? Isso é a questão isso eles vão analisar a atenção do paciente, tá? Por isso que as distrações, né, elas devem ser mínimas, certo? E aí nós temos as alterações da orientação. Essas alterações da orientação, pessoal, é o que a gente chama de desorientação e dupla orientação. A desorientação é quando o paciente é incapaz de relacionar o dia e onde ele está. Qual o dia de hoje? Onde você está? Não sei. Ou ele diz, né, coisas desconexas, tanto para o tempo quanto para o local. Então, isso é desorientação. Dupla orientação é quando o paciente ele oscila. Ele sabe o dia de hoje, porém não sabe onde está. Ele sabe onde está, porém não sabe o dia de hoje. Certo? Então, ele fica oscilando aí, tá bom? Então, desorientação, ele perdeu totalmente a noção. Nem sabe o dia, nem sabe onde ele está. E dupla orientação, ele vai saber o dia, mas não sabe onde está. Ou ele vai saber onde está, mas não vai saber o dia. Tranquilo? Nós temos as alterações da memória. Nessas alterações da memória, nós temos aí hipermnésia. O que é a hipermnésia? É a alteração em que há clareza excessiva de alguns dados da memória. Quando a gente viu memória, né, o conteúdo memória, nós vimos que alguns pensamentos nossos vão para o inconsciente. Né? A hipermnésia, os nossos pensamentos estão sempre lá no consciente. Ou então, períodos estão sempre lá no nosso consciente. Pessoas que sofrem de Alzheimer, que eles sabem muito do passado, mas não conseguem armazenar novas informações, então eles apresentam hipermnésia ao antes. Tá? Eles apresentam hipermnésia ao passado, onde muitas vezes eles sabem detalhes, porém eles não fixam nada de agora, certo? Então a pessoa pode ter hipermnésia de momentos, né, de tempos, tá? A amnésia nós já vimos, né, que é a impossibilidade de recordar totalmente ou parcialmente, né, de algum fato. Nós vimos até os tipos de amnésia aí, né? A amnésia psicogênica, a amnésia infantil, a retrógrada e a anterógrada, né? Onde a gente sabe o antes, né, como Alzheimer, né? Mas não consegue fixar mais informações, ou então a gente esquece do passado e não consegue, e só consegue lembrar os dias de hoje, certo? E daí estamos terminando, viu, pessoal? Viu, Fabiana? Nós temos aqui as alterações da afetividade, certo? As alterações da afetividade, pessoal, elas são muito vistas nos pacientes com transtorno mental, e é por isso que eu já chamo um alerta para vocês com relação a quando vocês estiverem nos campos de estágio, ou na vida profissional de vocês, né? Às vezes a gente não sabe, né, qual caminho a gente vai seguir, né? Daí, pessoal, principalmente as meninas, não vão com adornos demais, com pulseiras, brincos, tá certo?
Se é uma coisa, né, um colar, uma aliança, um relógio que você sempre usa, não precisa tirar, tá certo? Mas se é uma coisa que você não usa, não vá. Por quê? Porque, principalmente as pacientes, elas pedem demais. E daí, devido a pedir muito, muitas vezes pode isso ocorrer alterações de afetividade. Elas gostarem de você e, por exemplo, não quererem mais você, certo? Então, ah, é a aliança. Não, é minha aliança de casamento, não posso dar, tá? Não prometam, certo? Mesmo que vocês queiram dar, né, uns objetos que vocês tenham em casa, pulseira velha que vocês tenham em casa, não prometam. Se vocês lembrarem, trazer no dia, vocês trazem, certo? E daí, se possível, que dê a todas, tá? Porque dê também uma, você dando a outra, e já quer também, já fica com raiva de você, porque só deu a outra, porque você gosta mais da outra, não gosta dela, certo? Então, vamos evitar. Se não for uma coisa sua que você use diariamente, não vá. Não prometa nada, tá? E se você tiver objetos que dê para todas, você pode dar, mas que seja só para uma ou para outra, não dê, certo? Porque isso pode, né, ocorrer aí alterações de afetividade, tá bom? Que é a labilidade afetiva. O que é labilidade afetiva? Ora o paciente está amando você, ora ele está odiando, ora ele está lhe abraçando, ora ele está com raiva, tá? E também essa labilidade afetiva, pessoal, a gente observa, é nosso cuidado de enfermagem, certo? Entra nas nossas atividades, vê a questão desse humor do paciente. Por que é que de manhã ele chegou feliz da vida e agora à tarde ele está, né, agressivo? Ele está com sintomas de depressão, ele está chorando, tá? E daí a gente tem que buscar os porquês, tá certo? Pode ser que nem seja relacionado a uma pessoa, mas de repente o humor dele mudou. Então vamos buscar o porquê dessa mudança, certo? Isso aí entra como cuidado de enfermagem. A tristeza patológica e a alegria patológica são características da bipolaridade, certo? A tristeza patológica é na fase da depressão, né? Pessoas com depressão, elas, principalmente depressão moderada a grave, elas sentem tristeza patológica, que é uma tristeza além do normal, tá? Onde muitas vezes elas se isolam, não cuidam da aparência, não cuidam da higiene, não cuidam da alimentação, e muitas vezes o foco dela é se morresse era a melhor solução, certo? Isso para elas, para quem sofre de tristeza patológica. A alegria patológica, que é a fase de mania da bipolaridade, é aquela alegria excessiva, certo? A pessoa ela se torna bizarra, tá? Se veste muito colorido, ela não tem noção de horário para se alimentar, para dormir, não tem o bom senso, ela perde o bom senso com relação a estar sorrindo realmente, a estar alegre. Então, pode ela entrar lá na casa da pessoa que está tendo um velório, né? Todo mundo chorando e ela lá rindo, certo? Por quê? Porque ela perde esse bom senso, ela perde a realidade do momento, tá? Então, a alegria patológica. E daí, nós, como enfermagem, temos que ter cuidado com o nosso paciente bipolar. Às vezes o paciente está lá na fase de depressão, né, tristeza total, e hoje ele acordou alegre demais. Ah, vou sair, vou andar, se arrumou e foi andar, né? Uma semana o paciente não apareceu no CAPS, nem a família, nem ninguém sumiu. Então, nós vamos, né, através da buscativa, fazer uma visita a esse paciente. A gente chega lá, a família diz, o paciente nem está lá, porque está andando há uns 2, 3 dias, tá? E a família diz, não, ele melhorou, ele acordou tal dia, super alegre, tá andando aí, mal vem dormir, come rápido, nem come, certo? Para a família, ele melhorou, mas ele não melhorou, certo? Ele mudou de fase da bipolaridade, ele saiu da fase depressiva e entrou na fase de mania, que é essa alegria patológica, tá bom? E daí é um paciente que tem que continuar com os cuidados, por quê? Porque agora, além dos antidepressivos que eles usavam,
a gente vai ter que colocar os estabilizadores do humor, tá? O psiquiatra vai inserir aí os estabilizadores do humor para controlar essa alegria patológica, tranquilo? Então, cuidado que a gente deve ter aí nessa alteração das afetividades. As fobias, né? Nós temos as fobias específicas, nós temos as fobias sociais, né? Isso aí é uma patologia que nós vamos trabalhar, certo? Então, vamos só falar um pouquinho aqui, né? Tem pessoas que têm fobia social, e aí muitas vezes elas se isolam e podem entrar, desenvolver depressão, tá? E as fobias específicas são as fobias por uma causa, né? Medo de bicho, de animais, né? Pequenos bichos, né? Eu queria dizer, grandes, né, bichos, animais, coisas, objetos, né? Então, tem milhares de fobias, tá? E o pânico, que é também uma alteração da afetividade, né? Tanto a fobia quanto o pânico entram nos transtornos de ansiedade, onde apresenta muita labilidade afetiva, tá? E o pânico não se tem uma causa, é o medo sem uma causa real, tá? Diferentemente da fobia que tem uma causa real, o pânico não tem uma causa real, certo? Então, a pessoa pode entrar em crises de pânico sem ter acontecido nada, certo? Ela sozinha, ela pode entrar em pânico, tá? Ter uma crise de pânico. Aí aqui, pessoal, né, eu trouxe para vocês cada slide desse, né? Falando sobre aí tristeza patológica, fobia, pânico, tá certo? E daí nós vamos para as alterações do sono, tá? Nas alterações do sono, nós temos aí a insônia, né, a famosa insônia, e daí nós, como enfermagem, temos que ter um cuidado, né, com relação ao paciente queixar-se de insônia, porque muitas vezes as pessoas associam insônia a não dormir de noite. Não durmo à noite, tenho insônia, tá? Mas e o padrão de sono? Ela dorme de dia, ela dorme a tarde toda e à noite não consegue dormir, né? Vamos ver como é o padrão de sono dessa pessoa, certo? Às vezes as pessoas chegam muito lá no CAPS, eu quero uma medicação, quero passar no psiquiatra porque eu tenho insônia, certo? A senhora dorme de dia? A que horas a senhora dorme? Então, aí a gente vai investigar. Se essa pessoa apresenta poucas horas de sono realmente, aí a gente caminha para o psiquiatra, que às vezes, né, até o uso de um estabilizador do humor, ou desculpe, um estabilizador do sono pode ajudar nessa insônia, certo? E a narcolepsia, né, que é o sono em excesso, né, que a gente pode associar aí às mulheres grávidas, né? Além de algumas patologias, como a depressão, que o paciente apresenta muito narcolepsia, nós temos aí as gestantes que apresentam narcolepsia, né, que elas dormem por demais, é um sono excessivo, ok? E daí, para encerrar, nós temos as alterações do movimento, tá? Dentre as alterações do movimento, nós temos as estereotipias, tá? Que são repetições continuadas dos movimentos, tá? Então, aquela pessoa, né, que cria determinadas manias, tá? Por exemplo, os autistas, eles apresentam estereotipia, certo? Qual a estereotipia deles? Eles brincam muito rodando, tá? Então, são movimentos, né, que as pessoas fazem com relação ao espaço, né, ao corpo e ao espaço, certo? Que aí ele sempre repete esses mesmos movimentos, né? Eu conheci um paciente que ele tinha esquizofrenia, tá? E ele tinha uma estereotipia que quando era à noite, né, quando os postes acendiam, as luzes, né, e dava a sombra, né, no poste, ele ficava pulando na sombra, não podia pisar na sombra do poste, então ele ficava pulando de um lado para o outro. Estereotipia, certo? Então, são as manias com relação aos movimentos, tá? E nós temos os tics, que são movimentos involuntários, que se repetem, né? Então, aquela pessoa que fica, né, tem o senso comum também chama de mania, né? Mas é com relação ao movimento do corpo, tá? Aquela pessoa que pisca os olhos, certo? Que fica
São tics, certo? São movimentos involuntários, por mais que a pessoa queira, digamos assim, não fazer, ela faz, tá? E repetidamente. E a catalepsia, né, que é estado, imobilidade, certo? Então, a pessoa pode ficar lá imóvel, né? Quem apresenta estados crepusculares, tá? Ele vai apresentar uma catalepsia, porque ele fica lá imóvel, certo? Ele não tem responsividade a não ser no automático, tá bom? Certo? Tranquilo, pessoal? E a gente termina aqui os nossos conceitos, tá? Quando vocês estiverem estudando, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a esses conceitos, aí vocês podem entrar em contato, certo? Que a gente tenta sanar essas dúvidas, tá bom? Vocês vão, é bom que ficou gravado, porque vocês vão olhando, né? Conferindo com os slides aí, vão fazendo as anotações de vocês, certo?